Goiás tem novo patrocinador para a sequência da temporada. No vídeo de hoje quero trazer aqui mais detalhes a respeito desse acordo fechado com a marca que já havia, inclusive, patrocinado a equipe esmeraldina no final da última Série B, inclusive que é de um torcedor do Goiás, comentar um pouquinho mais a respeito desse assunto, assim também como uma postagem do meio-campista Rodrigo Tabata. Você lembra dele? 41 anos de idade, ainda atua em ótimo nível lá no futebol do Catar, fez uma homenagem ali ao Ailê Pinheiro. Inclusive quero trazer aqui para vocês sobre esse nome que já veio, já foi especulado algumas vezes no Goiás, até quando vai o seu contrato, também os seus números lá no mundo árabe, e também comentar sobre a excelente campanha da equipe esmeraldina no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Incrível, né? Como que em todos os últimos as últimas três edições do Goiás na primeira divisão, a equipe esmeraldina sempre cresceu bastante nos últimos 19 jogos. Enfim, trazer os detalhes da tabela desse segundo turno, também do Campeonato Brasileiro de 2020 e também de 2019. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para conferir mais outros vídeos também sobre os bastidores da equipe esmeraldina, que eu vou estar deixando na tela final, também falando sobre a renovação de contrato dos dois zagueiros titulares do time esmeraldino, tanto o Reinaldo quanto também o Caetano, vai estar no finalzinho, e também sobre as propostas pelo atacante Pedro Raul, que possivelmente, né, irão chegar no final do ano. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o nosso link do canal de cortes, do Cortes do Goiás News. Vai lá, dar uma olhada, e também o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, também pode chamar lá pra gente conversar, combinado? Quero passar também os recadinhos dos nossos apoiadores aqui do nosso vídeo. O primeiro deles da Alternative Bike Shop, que está localizada no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, para você comprar sua bike nova aí, ó, várias bicicletas Aro 29 a partir de R$ 2.200. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Outras opções também mais comuns, dessas assim podemos dizer, caso você queira também fazer algum tipo de reparo, mora ali na região de Aparecida de Goiânia, te indico pra caramba a Alternative Bike Shop, que vai estar aqui embaixo na descrição. E o outro também é a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você lucrar com jogos também da Europa League. Tem a Conference League ainda, inclusive, nesta quinta-feira, né? Como, por exemplo, Manchester United e Real Sociedade. Uma vitória do Manchester e paga R$ 1,49 a cada real apostado. Além disso, Lazio e Feyenoord da Holanda, alguns jogos bem legais para você conferir lá na Sorte GoBet. E também outras partidas pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense, na Série B com Criciúma e Bahia, Cruzeiro e Operário. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já pode começar, né, a fazer as suas apostas, só chamar lá no WhatsApp. Bora começar o nosso vídeo de hoje para contar sobre essa excelente campanha da equipe esmeraldina no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Goiás está na quinta colocação, empatado inclusive com o Internacional, 13 pontos nesse retorno da Série A. Incrível como a equipe esmeraldina também sempre cresce nos últimos jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Agora eu também quero fazer a comparação do que foi o Goiás no primeiro e no segundo turno, respectivamente, também nos últimos Campeonatos Brasileiros de 2020 e também de 2019 na primeira divisão. Atualmente, em 2022, né, a quinta colocação do Goiás com 72% de aproveitamento dos seus pontos, inacreditável, né? 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota para o líder do campeonato jogando fora de casa, né? Inacreditável, realmente, volto a bater nessa tecla. É algo que, para quem assiste os jogos, não é tão assustador assim. O Goiás merece grande parte dos seus resultados, mas se a gente voltar um pouquinho atrás do que foi o começo de ano da equipe esmeraldina, nenhum torcedor assim do mais otimista possível imaginaria hoje o Goiás na nona colocação, né, empatado ali na oitava também com a equipe do América Mineiro. Inclusive o América é um dos poucos times, né, que estão aí na frente do Goiás. Aparece na primeira colocação o Fortaleza, também com uma ótima campanha, 15 pontos nesse retorno. Em segundo lugar com o Flamengo com 14, o América Mineiro também com os mesmos 14, e o Internacional, né, na quarta colocação, tem um saldo de gols melhor do que a equipe esmeraldina, por isso que aparece na quarta, né? O Palmeiras, que é o líder da competição, aparece logo abaixo do Goiás com 12 pontos somados nesses 6 primeiros jogos do retorno, né? Vale lembrar que o Goiás terminou o primeiro turno desse ano de 2022 na 12ª colocação, aquele empate por 3-3 contra o São Paulo no Morumbi. A equipe esmeraldina chegou a uma meta até boa, né? 22 pontos, basicamente a metade para atingir o seu primeiro objetivo, que é escapar do rebaixamento. E alguns clubes que começaram muito bem o Campeonato Brasileiro, o Avaí, o próprio Coritiba, nesse segundo turno, né, já estão lá embaixo. O Coritiba é um dos rivais diretos e com o Goiás na teoria para o rebaixamento. 18ª colocação no segundo turno, né, apenas uma vitória em 6 jogos, perdeu o restante todinho, assim também como a equipe do Avaí. E se a gente considerar também as outras campanhas, né,
do Goiás no Campeonato Brasileiro. Lá em 2020, aquele primeiro turno que foi horroroso, terminando disparado ali na última colocação. No segundo turno daquele mesmo ano, o Goiás terminou na 13ª colocação na Série A de 2020, apesar de um time todo remendado, né, cheio de jogadores das categorias de base. O Goiás fez uma campanha que daria até mesmo uma vaga para a Sul-Americana, caso fosse considerado, né, apenas o segundo turno do torneio. E lá em 2019, né, também uma boa campanha do Goiás, terminou no primeiro turno, até começou muito bem aquele campeonato, né, foi um ponto fora da curva, mas o finalzinho de primeiro turno foi preocupante demais, né, algumas derrotas ali contra o Vasco da Gama, principalmente no Serra Dourada, e engatou uma certa sequência. Terminou o primeiro turno na 15ª colocação e no segundo turno teve a 8ª melhor campanha, né, lá daquele ano de 2019, onde no final a equipe esmeraldina terminou na 10ª colocação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pode se explicar, né, esse grande crescimento de pontuação, enfim, até mesmo o estilo de jogo um pouco mais consolidado em relação do que a gente teve, por exemplo, no primeiro turno, e vamos torcer para que continue, né, esse mesmo ritmo, atingindo inicialmente o primeiro objetivo, que já está bem próximo, como eu falei para vocês, a tendência que esse ano ali com os 41 pontos, estourando 42, já escape da zona de rebaixamento. Então mais 2 vitórias praticamente o Goiás já estará livre. Então sonhar com algo a mais, por que não, nesse segundo turno do Brasileiro. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo e antigo, né, patrocinador do Goiás para a sequência do ano, que é a CL7 Imóveis. Inclusive já havia patrocinado a equipe esmeraldina lá naquela reta final da Série B do ano passado, né, naqueles jogos decisíveis, com um certo nível de decisão muito grande, né, tanto contra a equipe do Coritiba, aquela vitória dentro de casa, contra o Guarani fora, também diante a equipe do Remo, jogando lá em Belém. Enfim, deu sorte pra caramba no Goiás. E nesse Campeonato Goiano também, nessa edição de 2022, não patrocinava o uniforme propriamente dito, né, mas tinha sempre aquelas placas deles lá atrás dos 2 gols, principalmente quando o Goiás jogava dentro de casa, né? A CL7 que trabalha aí no ramo de imobiliária, inclusive o torcedor, né, o Charles Lisboa, inclusive seguidor lá do Goiás News, torcedor, né, esmeraldino há vários anos, e já tem 4 anos que a CL7 está aí no mercado e crescendo bastante, tanto em Goiânia, né, quanto também na região centro-oeste do Brasil, e nada melhor, né, do que patrocinar o time mais tradicional, maior em termos de conquista também da região. É um bom patrocinador, acho que é algo interessante também, porque a gente tem um costume de olhar para marcas muito distantes, né, e quando um torcedor do próprio time patrocina o clube, realmente é algo que identifica muito mais, né, a gente sabe que a intenção da marca é sempre das melhores possíveis. Vai patrocinar dessa vez na região do peito, sabe? A CL7 que no ano passado, quando foi um dos apoiadores do Goiás na Série B, apareceu mais naquela parte de trás do calção, né? Naquela parte de trás e de baixo ainda do calção. Dessa vez, possivelmente vai ser nessa região do peito, mais em cima, já que o contrato com a Larco, aquela empresa de combustíveis, né, lá da Bahia, acabou se encerrando ainda nesses últimos meses. Até mesmo confirmei com o Paulo Rogério Pinheiro, né, presidente do Goiás, disse que com essa não renovação desse novo contrato, acabou abrindo essa possibilidade para o retorno da CL7, né? Então o esmeraldino patrocinando o Goiás, agora de volta, né, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e tomara que dê a mesma sorte quando foi na última edição da Série B, também, né, o Charles Lisboa, nosso esmeraldino, né, assim como nós, e patrocinando agora dessa vez uma marca ainda melhor, né, uma região ainda melhor dizendo, do uniforme do Goiás. E para finalizar o nosso vídeo hoje, o último assunto do nosso vídeo, né, será aí a respeito do meio-campista Rodrigo Tabata, incríveis 41 anos de idade, e ainda assim, acredite se você quiser, né, ainda joga em alto nível lá no futebol do Catar. Um cara realmente admirável para qualquer atleta, enfim, qualquer pessoa em termos da sua saúde, e fez uma homenagem aí ao Wiley Pinheiro, né, infelizmente com esse seu falecimento, ainda nesta última quarta-feira, postou um stories lá no Instagram. Muito obrigado por tudo, vovô Wiley, nossos sentimentos a toda a família. Descanse em paz, né? O Rodrigo Tabata que passou no Goiás há vários anos atrás, ainda lá na temporada de 2004 e também em 2005. Marcou bastante aquela geração, né? Foram 46 jogos em 2004, com 13 gols marcados, sendo uma referência ali no meio de campo, né? Vários golaços. Ele também, com Paulo Baier também, nesse ano de 2005, arrasaram, né? Inclusive essa mesma edição dessa camisa que eu estou utilizando aqui, né? Em 2005, 41 jogos com 8 gols marcados. Ele chegou lá no futebol do Catar desde 2010, né? Está por lá, realmente o cara que já tem uma naturalização, né? Se assim podemos dizer, uma nacionalidade
do Catar, né, desde 2010 atuando por lá, e ainda assim ele tem um físico inacreditável, sabe? Um cara que é magro e forte, né? Vou até deixar algumas fotos aqui. É inacreditável para um jogador atuar nesse alto nível ainda, né? 41 anos de idade, não é fácil não. Ele que nesse ano de 2022/23, né? Nessa nova temporada lá no futebol do Catar, 4 partidas até o momento com 2 gols marcados. Na temporada passada, 29 atuações, 11 bolas na rede e 5 assistências, e em 2020/21, 37 jogos, 14 gols marcados e 2 assistências. Não é um jogador que se lesiona, né, com facilidade, inclusive lá no futebol do Catar tem menos jogos, né, por isso que ele aparece aqui sempre com essa dentro dessa faixa, né, de 29, 22, 37 jogos no máximo, né, o que ele fez lá no futebol do Catar, e tem o seu contrato se encerrando no próximo mês de junho, né, na temporada que vem sendo jogador titular absoluto também da equipe do Al Sadd, um dos maiores times lá do futebol do Catar. A tendência é que ou continue por lá, né, ou decida pendurar suas chuteiras. Não sei se isso vai acontecer, apesar dos 41 anos de idade, como eu falei, vem sendo titular absoluto lá no futebol do Catar, e certamente ainda deve ganhar uma bala federal, né? Porque é o que pagam realmente esses times, tanto do Catar, Arábia Saudita, também ali no Emirados Árabes, não é brincadeira, e principalmente por se tratar em dólar. Certamente, né, ele deve receber pelo menos até hoje uns 400, 500, e eu não assustaria se fosse 1 milhão, 1 milhão e 500 mil reais, tranquilamente, porque é muito caro, sabe? É realmente assim uma coisa que, se fosse para ele voltar para o Goiás atualmente, seria mais para alguma despedida, enfim, da sua carreira ou algo nesse sentido, porque acho que naturalmente, se a gente imaginar, beleza, o cara joga muito lá no futebol do Catar, naturalmente ele retornaria aqui para o Brasil, das equipes que estariam classificadas para uma Copa Libertadores ou algo nesse sentido, né, um Fluminense, um Botafogo, mas com 41 anos de idade eu acho que deve ter esse certo preconceito, né, de você contratar quase que um vovô na teoria do futebol, mas eu acho que poderia ser uma boa, tá? Não naquele tipo de contratação astronômica para ser o camisa 10 do Goiás na Série A do ano que vem, se Deus quiser, mas talvez no Campeonato Goiano, um contrato de produtividade, alguma coisa de despedida ou algo nesse sentido. A gente sabe que tem uma zica muito grande, muito difícil um jogador que já passou pelo Goiás em outra época retornar e ainda jogar um bom futebol, é muito raro, né? Casos agora recentes também já comprovaram isso, mas uma eventual forma de despedida, acho que não pegaria mal, assim como, por exemplo, eu lembro que uma vez teve uma especulação que o Jadilson, né, poderia estar retornando ao Goiás. Se eu não me engano, foi lá no Goianão de 2016. Ele topou jogar de graça, enfim, estava um jogador magro. Se eu não me engano, estava jogando, acho que era na primeira divisão, um time modesto lá do futebol de Alagoas. Beleza, o cara não vai chegar para ser o titular naquela ocasião na Série B, mas por que não contrata, sabe? Deixa ali o cara para fazer alguns jogos com o time reserva no Campeonato Goiano, fazer uma despedida, um cara que marcou uma geração de toda uma época, né, de torcedores do Goiás. Eu acho que deveria pensar mais dessa forma do que, infelizmente, a gente é muito ingrato, né? Deixa para agradecer as pessoas só depois que praticamente é impossível, né, de você revê-las novamente. Então acho que o Rodrigo Tabata poderia sim ser uma boa opção. 41 anos de idade, nasceu lá em 1980, no dia 19 de novembro, então ainda vai completar 42 anos. Nasceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, chegou no Goiás após passagens aí na equipe do Santo André, Inter de Limeira, também na equipe do Ceará, 15 de Piracicaba e o América de Natal lá em 2013. Depois disso rodou na equipe do Santos até chegar no futebol europeu, tanto na Turquia, de 2008 até 2010, aí sim, né, chegando no futebol do Catar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa volta do Rodrigo Tabata, né, já que tem esse seu contrato se encerrando lá no futebol do Catar no próximo ano, né, ainda no mês de junho. Como eu falei para vocês, vai chegar para ser o titular absoluto do Goiás? Não gosto disso, tá? Não gosto de jogador medalhão, jogador caro ou algo nesse sentido, mas se for para despedir, ou até mesmo pensando em 2024, né, uma disputa ali de alguns jogos do Campeonato Goiano, na minha opinião, poderia sim render alguma coisa ainda como uma forma de homenagem. E se caso jogar bola, o cara tá fininho, né? Eu acho que ainda assim dá conta de jogar, tá? A gente pode, às vezes, achar que o futebol nosso é muito bom, mas eu acho que pelo menos uns 5 golzinhos aí numa Série A esse cara conseguiria fazer. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você pensa sobre o Rodrigo Tabata, na linguagem do futebol, quase que um vovô, prestes a completar 42 anos com incríveis 67 quilos, com 1,71 m de altura. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal
e ativar as notificações para conferir mais vídeos como esse, né, onde eu trago aqui algumas notícias, converso também sobre outros temas fora de pauta, em grande parte, né, dos programas esportivos pelo lado do Goiás. Peço para você se inscrever e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no canal, que já está bem próximo. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet, também da Alternative Bike Shop, para você ajudar, né, os nossos apoiadores aqui do canal, assim também como o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo também na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!